Amém. Irmãos, estamos aí avançando no nosso estudo de Romanos, está acabando, né? Romanos, estamos já no finalzinho. E desde o capítulo 10, eu já disse, né, que a parte específica da salvação, ele já esclareceu, né? E vem agora tratando de coisas relacionadas à vida da igreja. Lembrando que a carta aos Romanos é uma carta à igreja de Cristo que estava em Roma. Então, quando ele faz essa carta, ele vai elencando alguns problemas que encontrava naquela igreja. Então, um deles é a dificuldade que as pessoas pareciam ter, né, em relação à salvação. Talvez fosse uma igreja muito questionada quanto à salvação pela fé, né? Talvez fosse algo que eles estivessem enfrentando. Por isso, ele dedicou 10 capítulos exclusivamente a isso, falando sobre salvação, 2 caminhos, o de Deus e o dos homens, né? E como que Deus vai também, inclusive, impedindo que algumas pessoas venham a ser salvas. Mas, esse assunto de salvação, por exemplo, no capítulo 13, eu poderia dar uma forçada e trazer o assunto da salvação também nesse capítulo. No entanto, não é bem esse o tema. O tema que ele vai tratando aqui agora são da vida cristã em sociedade. Então, são coisas que aquela igreja enfrentava, problemas que aquela igreja enfrentava, né? Então, vamos lá. Vamos começar a leitura aqui direto, né? Diz assim, eu vou ler do 1 ao 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, eu ia ler do 7, mas vou parar aqui mesmo. De cara, a gente já vê essa necessidade do cristão ser submisso em vários aspectos. A Bíblia está dizendo aqui que nós, toda alma, ou seja, todos nós, estejamos sujeitos às autoridades superiores. Irmãos, e diz, né? Toda autoridade, 100% das autoridades foram colocadas ou diretamente ou permissivamente por Deus, né? Por que eu digo diretamente ou permissivamente por Deus? Porque, por exemplo, a Bíblia diz que os príncipes desse mundo, o príncipe desse mundo, quem colocou? Foi Deus. Que colocou a quem como príncipe desse mundo? O diabo. O diabo é o príncipe desse mundo. Ele tem todos os reinos debaixo da sua autoridade. E quem coloca os reis lá, os governantes? O diabo, com a permissão de Deus. Alguns ele não deixa, outros ele deixa. A gente vê isso na relação que a gente já estudou isso aqui, conforme o diabo se apresenta para Deus, pedindo coisas para Deus que ele pode ou não pode fazer. Ou seja, Deus colocou a autoridade maior aqui na terra, o diabo. Então ele colocou todas as autoridades. Mas essa aplicação aqui também, ele vai falar especificamente, né, das autoridades romanas, né, que é a aplicação principal ali, né, que vai falar sobre imposto, uma série de coisas. Mas ele também fala sobre toda a autoridade, não é isso? Que as autoridades, não há autoridade, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E no verso 2 vai dizer, por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, quais são as autoridades que existem sobre nós? A primeira, sim, Deus acima de todos, né? Mas a primeira autoridade quando alguém vem ao mundo é qual? O seu pai e sua mãe. Então, os filhos devem obedecer pai e mãe. Quem resiste à autoridade do pai e da mãe está resistindo a quem? Ao próprio Deus. Então, se um pai usa isso como exemplo, olha, você não está rejeitando a mim, você está rejeitando a Deus. Ele pode falar isso? Pode. Por quê? Porque ele é uma autoridade instituída por Deus para aquela família ali. Naquele caso, daqueles filhos. Tá? Então, o representante de Deus na vida de uma criança é quem? O pai. E da mulher? O pai também. Até que ela se case. Passa a ser o marido.
Então o marido é o representante de Deus, a autoridade de Deus sobre aquela esposa ali. Quando a esposa resiste ao marido, ela está sendo rebelde a quem? A Deus. E sobre a família? Tem autoridade sobre a família? Não entendi, desculpa. Não, vamos supor. Marido, mulher e filhos. Uma unidade familiar ali. Tem autoridade sobre eles ali? Quem? Não. Deus sobre todos, né? É a igreja. A igreja está... Calma que eu vou entrar em questões delicadas sobre isso, tá? A igreja exerce autoridade sobre todo mundo. E o pastor tem autoridade, inclusive ele é cobrado. Aí, como é que funciona isso? O pastor, então, tem que dar ordens à igreja. É uma autoridade mútua, né? O pastor, nós somos batistas. E na condição de batistas, a gente entende que a igreja, ela é soberana. Ou seja, se todo mundo concordar naquilo ali, amém. Pastor, eu não acredito que o pastor seja alguém que seja um tirano. Dentro das diretrizes daquela igreja, ele vai conduzir de acordo com a vontade dele. Ele tem liberdade para fazer o que ele quiser dentro daquelas diretrizes da igreja. E vou abordar um pouco sobre isso aqui. Mas é possível, por exemplo, que a igreja destitua um pastor. É possível. Se o pastor estiver em desacordo com a palavra de Deus, a igreja pode destituí-lo. Mas um filho não pode destituir o seu pai. E a esposa não pode destituir, não é? Senta. A esposa não pode destituir o seu marido. Então, nesse sentido, a autoridade do pastor perante a igreja é menor do que a autoridade do pai perante os filhos, é menor do que a autoridade, do marido perante a esposa. Deu para compreender isso, mais ou menos, essa relação? Sim. Por que eu estou falando isso? Porque tem outras autoridades. Tem as autoridades governamentais. E aqui, nós precisamos estar sujeitos a essas autoridades governamentais também. Mas essa autoridade é ainda menor do que a autoridade do pastor. Entendeu como é que funciona? A principal autoridade é Deus. Ponto. Aí depois, na família, é o pai. Beleza, o pai é a segunda principal, ou seja, a família, o núcleo familiar, o pai, ele é mais importante que a igreja, ok? Deus em primeiro, a família em segundo, ali, depois a igreja, depois as autoridades do mundo. Esse é o grau de importância. Quando eu digo autoridades do mundo, por exemplo, eu digo o chefe do trabalho. Ele é uma autoridade. A Bíblia fala para nós que somos servos, de sermos diligentes na servidão, né? Ficarmos como estamos. Então é para obedecer às autoridades também nesse sentido. Então, o que eu estou querendo dizer? Essa hierarquia, se Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Deus, nós o recebemos como Deus, esse vínculo é inquebrável e insubstituível, ele sempre será a nossa autoridade. O nosso Pai terreno também. Nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe em qualquer circunstância. Ah, mas o meu pai é um pai horrível. O meu pai, ele fez coisas horrendas. É o seu pai, você tem obrigações para com ele. Você pode, não é? Você pode não conseguir cumprir essas obrigações, mas você tem. E o seu marido também. Você também pode ter dificuldade em cumprir as suas obrigações, mas deve cumprir. E o pastor? Também. Mas aí já é menor, porque o pastor, na própria Bíblia, tem designado regras, onde ele pode ser, por exemplo, destituído. Não é isso? Vai lá uma pessoa falar com ele, aí ele não deu ouvidos, vai 2 pessoas, depois leva para a igreja. Nesse sentido, a igreja, ela tem uma autoridade que nivela a autoridade do pastor. Compreende? Fala. Fala sobre como que o pastor ele faz exatamente isso que você falou, né? O pastor tem que ser um tirano. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, diz:
aos presbíteros, né? No versículo 1, já está dizendo para quem é. Uhum. Já no versículo 3, ele diz: não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém. Esse está no capítulo 2. No capítulo 5, versículo 1 ao 6. 5 ao 5. Tá, no capítulo 5 começa dizendo no versículo 1, aos presbíteros, né, que estão entre vós admoesto eu. Aí depois no 3, ele vai falar, apacentar o rebanho e tal, e no 3 fala, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então é exatamente isso. O pastor, ele é um líder, é uma autoridade constituída por Deus, mas essa autoridade ela é menor. Por quê? Porque ela tem um freio, um contrapeso. Qual é esse contrapeso da autoridade do pastor? A igreja. A igreja. Não, todo mundo tem que estar submetido à palavra de Deus, né? Não é esse o caso. A igreja tem o poder, por exemplo, quem ordena um pastor? A igreja. Quem decide o pastor? É a própria igreja. Então essa autoridade ela é refreada pela igreja. Então por que isso é importante colocar? Porque a tendência dos seres humanos, quando tem poder e autoridade sobre as pessoas, é o quê? Exercer e dominar. Então ele está falando para você não fazer isso, para você se refrear, ter domínio sobre o seu corpo, domínio sobre os seus impulsos. E o que a gente vê nas igrejas, na maioria? Domínio. É justamente o que os pastores fazem. Um controle absoluto sobre a vida de todo mundo, de forma hierárquica. Lógico. Não, você está no que eu estou falando. Isso. E se você falar mal do pastor, olha, não toca no ungido do Senhor, fazendo uma referência assim absurda, às vezes até ao fato de por exemplo, o rei Davi não querer destituir Saul como rei. Mas é totalmente diferente, né? Nós estamos falando do rei do povo de Israel que representava Jesus Cristo e que o próprio Davi não queria se meter nisso. E está certo mesmo. Era assim que tinha que ser. Como é o caso da igreja. Se eu estiver fazendo uma coisa aqui muito errada, pode o pastor Ismael vir aqui e me tirar? Pode. Não pode. Ele não tem autoridade nessa igreja. Quem tem que me tirar? Vocês. Isso. A autoridade, nós somos batistas independentes, conforme a Bíblia manda. Cada igreja tem o seu pastor ali. Então a autoridade está aqui. Não pode chegar um pastor qualquer de outro lugar e vir aqui decidir as coisas aqui. A igreja se reúne. Aí sim, se a igreja escolher outro pastor, pode fazer isso? Pode. Assumiu o pastor, beleza, vai seguir. Aí ele coordena, ele vai liderar, vai dirigir a igreja. Mas esse poder, essa autoridade, ela é refreada pela igreja. Os dois juntos, o pastor e a igreja, têm autoridade sobre as famílias e respondem perante a igreja, perante o Senhor. Por exemplo, se o pastor estiver pregando algo errado, ensinando coisas erradas, e a igreja tem conhecimento disso, sabe que está errado, e não exorta o pastor, a igreja está ocupada com o pastor. Vai ofender, vai deixar chateado, vai qualquer coisa. Tem que falar. Por isso é importante que a igreja esteja na sua Bíblia e esteja só dependente do que fala. A igreja que depender da palavra do pastor já está condenada. Já está condenada. Eu me considero um pastor diligente. Me considero. Quantas vezes eu não falei coisa errada aqui? E a gente vai conversando aqui. Vocês viram isso? Domingo retrasado, a gente conversou aqui, mudou um pouco as coisas sobre Tiago. Corrigi no capítulo passado, capítulo 2. Por quê? Porque a gente erra. A gente erra. Então, se a gente erra, e eu me considero um pastor diligente, imagina se eu fosse alguém interessado apenas em dominar sobre as pessoas. Quantidade de erro que eu ia ter era brutalmente maior. Não é isso? Enfim. Então vamos lá. Então é para nós estarmos submetidos e submissos a todas as autoridades. Deus, pais, marido, igreja e autoridades humanas. Que autoridades humanas? Todas. É o delegado, é o juiz, é o seu patrão, é todo mundo. Aí vamos lá. Por isso, quem resiste à autoridade
resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Então, é por isso, baseado nesse texto aqui, até o versículo 7, que eu acredito que quando Deus pune alguém em vida, se alguém foi punido, por exemplo, alguém cometeu um crime, tá? Um crente cometeu um crime, e ele passou batido, a punição dele vai ser pior. Se ele foi punido em terra aqui, ele já não será mais punido depois. Por quê? Porque o magistrado já cumpriu aquilo que lhe foi ordenado, que era esperado dele. Então, por exemplo, hoje em dia, o pai ele tem a obrigação de castigar e disciplinar seus filhos. Se ele não faz, vai ser pior para o seu próprio filho. Não, pior para o pai, que não exerceu a sua função de autoridade, e pior para o filho. Da mesma maneira, se o pastor não ilustrar, não exortar os irmãos, está errado, não pode fazer isso e tal, o pastor é de fato responsável, mas trará problemas para os irmãos da igreja, né? Para as ovelhas. Então, faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Então as autoridades são ministros de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, em tese, toda autoridade deveria castigar quem faz o mal. Ok? Qual é o castigo que um patrão deve cometer? Deve aplicar. Será que ele pode castigar fisicamente? Na Bíblia, poderia. Inclusive diz quantas vezes, como, qual o limite, tem tudo lá as regrinhas. Mas nós temos a nossa lei brasileira, então também é uma autoridade, a gente segue aquela lei ali. Qual o castigo? É mandar embora. É isso, é justa causa, são essas coisas. Todo esse processo legal aí faz parte do meio que a pessoa tem e deve cumprir. Deve cumprir. Eu vi uma entrevista esses dias, a pessoa perguntou a um empresário, né? Perguntou assim, esses adolescentes de hoje, né? Essas pessoas mais novas, 20 e poucos anos, falou assim, olha, como que resolve, empresário já mais experiente, a pessoa perguntou ao empresário, como que resolve o caso de funcionários desmotivados? Aí, funcionário desmotivado para trabalhar? Manda embora. É isso. Entendeu? Não existe isso de ficar ali, vai, você vai. Manda embora e arruma outro. Faz parte do processo de disciplina da pessoa. Ela vai procurar motivação em trabalhar em outro lugar, em outra coisa, enfim. E está certo. E aqui diz que as autoridades são ministros de Deus, vingadores para castigar quem faz o mal. Não é isso que está escrito aí no final do verso 4? Se esse ministro... Lembra que a gente leu, estudou isso domingo passado, que nós não devemos buscar a vingança, né, mas entregar a pessoa e com isso amontoar brasas sobre a sua cabeça. Lembra disso? Então, mas se você é uma autoridade, você deveria, em alguma medida, ter essa vingança dentro da lei. Tá? Só estou falando isso porque é uma coisa difícil, né? A Bíblia está falando que a autoridade é ministro da vingança. Se você não cumpre isso, quem vai cumprir? Deus, né? E não é melhor, pensa bem, a gente tem 120 anos de vida na Terra, considerando a melhor das hipóteses. Não é melhor você sofrer as punições de seu erro logo em vida? Aí chega tranquilo lá depois, você já aceitou a Jesus. Agora, senão você vai ter um galardão diminuído, né? Então, enfim, melhor. Porquanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor.
a quem honra, honra. Então, por exemplo, a quem a gente deve dar honra? Nosso pai. Honra teu pai e tua mãe, por exemplo. Né? A quem a gente deve temer? O Senhor. Então, o que tiver que fazer, faça. Então, o princípio que o apóstolo Paulo está dizendo, obedeça às autoridades. Ponto. Qual é o limite disso? Quando a gente não deve obedecer às autoridades? Isso. Porque qual é a autoridade suprema? Deus, Jesus. Então, como é que Deus se manifestou a nós hoje em dia? Através de quê? Da sua palavra. Se alguma coisa nos for imposta que seja contrário à palavra de Deus, nós não devemos obedecer às autoridades. Ou seja, a obediência não é cega. Ela é racional e equilibrada pela palavra de Deus. Como é que eu posso afirmar isso? Como é que eu posso ter certeza de que esse é o princípio bíblico? Será que a Bíblia não estaria se contradizendo ao dizer que se deve obedecer às autoridades? Não, porque lá em Atos 5, 29, vai dizer o seguinte. Vou ler o 28. Dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Pronto. O apóstolo Pedro e aqui os apóstolos foram lançados diante do Sinédrio, que era uma autoridade naquela época. Uma autoridade. E eles foram impedidos, entre aspas, de pregar o evangelho de Jesus Cristo. E eles disseram, depois que eles não pararam, continuaram pregando, chegou lá o Sinédrio e falou: poxa, a gente mandou você não pregar, o que você está fazendo? Aí a resposta deles foi o quê? Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, nós temos uma série de leis na Bíblia. E a gente deve obedecer. Toda lei contrária à Bíblia, a gente deve seguir a Bíblia. É isso. Se alguém obrigar você a não evangelizar mais, você pode arrumar meios de fazer escondido, mas você vai ter que fazer. Se alguém obrigar você a não disciplinar o seu filho, cara, você pode arrumar meios de fazer escondido, mas você vai ter que fazer. Porque mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então esse critério a própria Bíblia determina. Assim, eu não precisava nem ler o versículo, porque isso é meio que óbvio, né? Mas é importante a gente ver que está escrito de forma bem clara, bem expressa na Bíblia. E aqui no versículo 6 e 7, tem essa ideia de dar a cada um, o que é devido, também por uma questão de ser cumpridores, de ser testemunho e tudo mais, que vai se aprofundar um pouquinho mais agora na questão da obediência. E na verdade, na questão do amor, Mas amor e obediência, a gente vai fazer esse paralelo aqui. Vamos lá, 8 ao 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento nessa palavra, se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, aqui tem um princípio: o amor não faz mal ao próximo. É uma regra, não é uma regra? O amor, quando que o amor faz mal ao próximo, então? Não faz. Nunca, em hipótese nenhuma. Não faz mal ao próximo. E ele complementa: de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E por isso que eu quis trazer essa ênfase. Por quê? Porque hoje em dia existe um conceito errado do que é o amor. Essa parte final aqui vai falar do amor, vai falar muito do amor. Mas as pessoas não entendem o que é o amor. Elas não compreendem. Existe uma ideia de que o amor é um mero sentimento. E não é. Existe o sentimento no amor. O marido ama a sua esposa, mas não é um sentimento de estar apaixonado. É o amor, ele é pragmático. Por exemplo, lá em 1 João 5,3 diz: porque este é o amor de Deus,
que guardemos os seus mandamentos. Não é isso? E os seus mandamentos não são pesados. Então, o que é o amor? É guardar os mandamentos. Isso é a definição bíblica de amor. Guardar os mandamentos de Deus. E aqui ainda vai dizer, nesse mesmo versículo que eu li aqui, dizendo que o cumprimento da lei é o amor. Então, quando você faz o que a Bíblia ordena perante a sua família, perante a sua igreja, perante a sua sociedade, por mais que seja algo revoltante para as pessoas, é uma manifestação de amor. Quando você parece duro, e a gente aqui enfrenta isso constantemente, não é? Quando você parece duro com a pessoa e fala lá, a palavra de Deus não diz isso, você está errado, você está fazendo algo terrível, sei lá. Aí você parece duro com a pessoa, mas na verdade isso é o quê? É o amor. Porque o amor nunca faz o mal à pessoa. Nunca. Fazer cumprimento da lei jamais fará mal ao próximo. Por isso, o próprio Jesus falou lá em João 14: se me amais, guardai os meus mandamentos. Está lá em João 14:15. Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Então o amor, ele não é esse sentimento, ah, Senhor, eu te amo mais do que tudo. Mentira. Eu vejo isso direto, às vezes no Instagram, as pessoas colocam, ah, eu amo mais do que tudo. Mentira, não ama. Porque se amasse, guardava os mandamentos. Se amasse, obedecia. A obediência está diretamente ligada ao amor. Tanto é, 1 João 2,25 vai dizer: e qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Então, como é que o amor é aperfeiçoado? Guardando a palavra de Deus. Como é que um filho ama o seu pai? Guardando os ensinamentos do seu pai. Como é que uma esposa ama o seu marido? Seguindo a orientação dele. Como é que os membros amam? Eu amo a minha igreja. Como? Seguindo, cumprindo aquilo que é proposto pela igreja. O que a igreja propõe? É ler a Bíblia? Então lê a Bíblia. É fazendo as coisas, é guardando aquilo ali. Claro que sempre levando a medida de cada coisa. Primeiro a autoridade de Deus, já li isso em Atos, né? Mas só para frisar. Depois a autoridade do pai, a partir do momento que se casou, a autoridade do marido, depois a autoridade da igreja, depois o trabalho e tudo mais. Fala. Em Levítico 19, nos 12, 19, 20, tem uma série de regras, né? Por exemplo, no versículo 20. Então, não farás com justiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem amarás o poderoso, com justiça jurarás teu próximo. Não darás como um intrigante entre o teu povo, não te porás como no sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Não dirás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem matarás ainda como os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Isso. Amém. E além disso, depois continua. Isso. Porque você está frisando, deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer. Você está frisando uma série de leis que tem lá em Levíticos, que concluem, para você não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer nada, mas, ou seja, em contraponto a você não fazer isso, amarás o teu próximo. Não é isso? Por quê? Porque o amor está ligado a isso. Então, o amor do marido, por exemplo, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Que amor é esse? Ah, Jesus tinha um sentimento muito forte, foi isso? Não tem nem como avaliar isso. Não tem nem como saber exatamente o que se passava ou não se passava. O que a gente tem como saber? O que ele fez. E o que ele fez? Ele pregou em todos os cantos, ele caminhou, ele fundou a igreja, ele foi duro com quem tinha que ser duro, ele foi misericordioso com quem tinha que ser misericordioso, e ele pagou o preço de morte. Ele foi até o final, morreu para salvar a sua igreja. Então, quando diz, o marido ame a sua esposa como Cristo ama a igreja, o marido tem que estar disposto a morrer pela sua esposa. É simples, não é difícil. Difícil é cumprir, mas é simples de entender. Se tiver uma situação, você tem que morrer pela sua esposa, morrer pelos seus filhos. É isso. Porque não existe
esse amor utópico, que é meramente sentimental e vai durar para sempre. Porque num casamento vai ter momentos que você não vai aguentar mais olhar para a cara do outro. É aí que você ama o outro. Como? Cumprindo o que Deus ordena. E aí você vai ver que rapidinho passa esse sentimento de você não aguentar mais olhar para a cara do outro, passa, se você cumprir. Agora, recentemente, o que está se pregando você tem que ser feliz. Casamento tem que te fazer feliz. Se você estiver casando para ser feliz, não casa. Os dois aí, ó. Não casa. Porque vocês não vão ser felizes. Se a expectativa de felicidade está no casamento, vocês já não vão ser felizes. A expectativa de felicidade é só depois na glória. Agora, as promessas são: no mundo tereis aflições, mas é para encarar as aflições com bom ânimo. Trabalho, suor, comer o pão, enfim, tudo isso. E o amor de um para com o outro se reflete nas ações de um para com o outro. A mãe ama o seu filho porque cuida do seu filho. A mãe que abandona o filho não ama o filho. A não ser que seja uma questão de sacrificar-se pelo filho. De resto, não ama. A mãe que faz um aborto, ela odeia seu filho. É isso, odeia todo mundo, odeia a humanidade. Enfim. Então o amor de Deus, amar a Deus e amar ao próximo, estão diretamente ligados ao cumprimento da lei. Tá? E tudo isso só é possível porque Cristo nos amou primeiro, não é isso que está escrito? Nós só amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós, por nós mesmos, a gente não amaria ninguém. A gente não faria nada, a gente não se sacrificaria por ninguém. E seria ilusão você acreditar que faria isso. Se você pega essas pessoas filhos, católicos, eu quero fazer caridade, eu faço fazendo isso para o meu próximo. Mas na verdade eles estão construindo um inferno. Isso. E inclusive, lá em Tiago, que seria o tema de hoje à noite, Tiago 3, vai deixar isso bem claro. É impossível você sequer refrear sua língua. Impossível. Então, assim, não existe. Tudo isso é mera mentira. A ideia de que você vai superar e vai vencer, e inclusive esses votos, hein, Samuel? Esse ano eu vou... Impossível. Por isso que a Bíblia fala você não fazer os votos. Não fazer, porque você não só... Você não vai cumprir. É isso. Enfim. Lá em Tiago é mais superior que isso. Assim, e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tua cidade, lá passaremos um ano, encontraremos e ganharemos. Digo-vos que nem sabeis o que acontecerá. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? Um vapor que parece com um pouco e depois se desvanece. Em lugar que deveria dizer, se o Senhor quiser, se vivemos, faremos isto. Isso. Ao invés de, então, já que mencionou, está escrito lá em Tiago, ao invés de você fazer, vamos fazer isso e aquilo, não. Se Deus permitir, a gente faz isso. Se Deus permitir, que a gente faz aquilo outro. Porque a vida é um vapor. E Jesus Cristo falou sobre isso também, O cara está guardando lá no celeiro e falou o quê? Tolo. Mal sabe ele que hoje mesmo sua vida será recolhida. Eu não sei como é que está escrito, mas a ideia é mais ou menos essa. Requerida, Hoje mesmo. Enfim, porque é muito claro, É muito claro. Então, esse amor, o que a gente tem de amor pelo próximo, o que a gente tem de amor, o que o marido tem de amor pela esposa, o que o pai tem de amor pelo filho, o que qualquer um tem de amor a qualquer um, só existe porque Jesus Cristo nos amou primeiro. Então, quem não tem Jesus Cristo, não ama. Mas ele cumpre, ele obedece, ele faz tudo direitinho, mas não ama. Isso está escrito em 1 João 4,19. Vamos lá ler? Porque senão, a gente fica falando. Aí mas você tirou isso de onde? Está escrito aqui na Bíblia. Falando sobre o amor, Vou ler do 17. Vou ler do 16. E nós, 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco,
para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Então nós amamos a Deus, amamos ao próximo, ou temos qualquer manifestação de amor, porque temos a Jesus Cristo. Tá? Muito bem. O versículo 5 desse mesmo livro, versículo 2. Não, eu já fechei, pode ler. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, como amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Isso. Não, já li isso. Acho que sim. Amém. Mas nisto conhecemos. Lê de novo aí, desculpa. 1 João 5,3? É 5,2. Ah, eu li o 3. E o 1 também. Então lê ele. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o dele é nascido. Nisso conhecendo que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Isso. Porque este é o amor de Deus, não é isso? Guardamos os seus mandamentos, os mandamentos não são separados. Amém. Então é isso. O amor, ele está vinculado. Ele é uma condição para alguém amar alguém, é ter a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Vamos continuar? Do 11 ao 14 diz: E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aí o pessoal fala assim, tá vendo? Não está salvo. Não, gente, está falando da morte, né? da vinda de Cristo. A nossa salvação está mais perto de nós do que estava do apóstolo Paulo. Tá? Porque Jesus Cristo está mais perto de voltar agora do que estava lá. E a dos nossos netos vai estar mais perto para eles do que para a gente. É só isso. E é a hora de despertar do sono, né? Porque tanto a gente pode morrer e esse vapor se acabará, e o que a gente fez com a nossa vida? Como Jesus Cristo de fato pode voltar, e aí o que a gente fez com a nossa vida? É o mesmo princípio, né? A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Como é que é isso? Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Há um tempo atrás, uma das primeiras vezes eu era mais novo, né? Aí eu li isso aqui e eu não sei porquê, né? Eu entendi que era concupiscências, aparências. Não sabia, né? Aí eu ficava com isso, né? Não tenhas cuidado da carne em suas aparências. Você não pode ter nenhum cuidado com a pele, com tudo, não tem nada a ver. Apesar de que tem alguma coisa a ver também, porque a gente não deve ser vaidoso, né? Mas enfim, então terminando o capítulo, o apóstolo Paulo fala sobre nós cumprirmos essas práticas para nos revestirmos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode se revestir do Senhor Jesus Cristo? Quem é salvo, aquele que está em Cristo. Então eu falei no início que todos os capítulos de Romanos dá para você trazer para a questão da salvação. Mas não é esse a ênfase desse capítulo específico. A ênfase é, de fato, a forma como nós vamos lidar uns com os outros, especificamente em relação às autoridades que são postas diante de Deus. Então, acho que está bem coberto. Quer falar mais alguma coisa? Não. Amém. Então, estamos encerrados essa escola bíblica.